Está entrando no ar pela Web TV Minas, no Giro da Bola. A apresentação: Luiz Carlos Pitti, Cláudio Oliveira, Jorge Blaublau e José Augusto Corbelli. Olá amigos, aquele abraço. Estamos começando aqui pela Web TV Minas, mais um Giro da Bola. Hoje você vai ficar por dentro de tudo que rola no futebol de Minas, Brasil e mundo. Eu ao lado dos companheiros José Augusto Corbelli, Cláudio Oliveira e Jorge Blaublau. Primeiramente, à minha direita aqui, José Augusto Corbelli, qual é o destaque de hoje? Olha, o destaque meu vai para a vitória do Botafogo nessa quarta-feira passada, diante da equipe do Botafogo, jogou com o Capivariano, venceu por 2-1. Eu quero destacar o Daniel Carvalho, que entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória do Botafogo. Apesar de ainda estar fora de forma física, ainda sem aquele tempo, né? Tempo de bola, aquela coisa, aquele entrosamento, está bem fora mesmo da sua parte física, mas demonstrou nesse jogo, demonstrou nesses minutos que entrou, aquela categoria que ele sempre teve. Ele começou muito cedo, começou com 17 anos, fez um grande campeonato, grandes jogos pelo Internacional de Porto Alegre, parou 2 anos, voltou ontem, estreou para o Botafogo, fez o gol da vitória do Botafogo, e isso deixou uma esperança para o botafoguense, não que vai salvar ser o salvador da pátria do Botafogo, mas uma esperança de que no Campeonato Brasileiro, se condicionando melhor fisicamente, pode dar um toque mais refinado nessa segunda divisão para o Botafogo. Muito bem, Cláudio Oliveira, o seu destaque de hoje. O meu destaque de hoje volta a ser para o Botafogo, porque veja bem, após esgotar o setor destinado à torcida vascaína, torcedores do Vasco começaram a comprar ingresso da área destinada ao setor norte, destinado aos torcedores botafoguenses. A diretoria soltou uma nota repudiando principalmente o incentivo de alguns profissionais de imprensa carioca, incentivando os vascaínos a comprar ingressos para o setor norte. Segundo os dirigentes botafoguenses, isso pode acabar em confusão. O meu destaque de hoje será esse. Jorge Blaublau, o seu destaque. Meu destaque é a veterana que vem brilhando nos gramados de Minas e pode ser campeã invicta no próximo domingo. Eu também vou destacar, juiz que apitou o primeiro clássico entre Atlético e Cruzeiro, apitará a final do Mineiro. É o senhor Emerson Ferreira, que é da FMF e do quadro de arbitragem da FIFA. Estes e outros assuntos serão abordados já no seu Giro da Bola. Só um instantinho, um pelar, outro cá, a gente volta. Estamos apresentando no Giro da Bola.
Móveis para escritórios com requinte e qualidade tem a marca Ubá Office. Divisórias, mesas, armários, cadeiras e tudo para deixar o seu ambiente de trabalho com muito mais conforto. Venha conhecer o nosso showroom, Ubá Office. Avenida Beira-Rio 1675. Telefone 3531-3093 e 9985-1801. Ubá Office, a marca que você pode confiar. Não perca, nesta segunda-feira, 11h30 da manhã, o programa Canal Aberto com o prefeito Vadinho Baião. Nesta segunda-feira, 11h30 da manhã, e você é o nosso convidado. Mande o seu e-mail para a gente, aqui ó, webtvminas@gmail.com. Repetindo, webtvminas@gmail.com, e participe também na nossa página no Facebook, Web TV Minas no Facebook. Compartilhe nossa página, curte nossa página e coloque lá a sua pergunta. Segunda-feira, dia 4 de maio, você pergunta, o prefeito Vadinho Baião responde aqui no Canal Aberto com o prefeito Vadinho Baião. Até segunda, dia 4 de maio. Estamos apresentando No Giro da Bola. Muito bem, estamos de volta com o seu Giro da Bola, o seu melhor programa de TV pela internet. Eu ao lado dos companheiros que abrilhantam esse programa, Jorge Blablau, Cláudio Oliveira e o José Augusto Corbelli. Corbelli desenvolvendo o seu destaque. Eu destaquei aqui o Daniel Carvalho, né, do Botafogo, a vitória do Botafogo ontem, quarta-feira, nessa última quarta-feira, né? Diante do Capivariano. Sim. Equipe muito fraca do Capivariano, muito fraca. Quase caiu para a segunda divisão, a Série A2 do Campeonato Paulista. E achei uma equipe bastante fraca. Mas o Botafogo foi com um time realmente totalmente reserva, né? Estava lá o goleiro Renan, que ultimamente tem sido titular, mas não deve ser titular contra o Vasco no próximo A gente está aproveitando e vendo os lances, né? Verdade. Os lances do jogo do Botafogo, e também o GG, que não é também titular. De vez em quando o Joel está como titular, mas é mais reserva. E o Botafogo dominou as ações, venceu, poderia ter até vencido por mais, se não fosse esse gol que tomou aí, ó. Esse gol aí, o Botafogo vacilou a defesa, vacilou a defesa, tomou esse gol, o Botafogo poderia ter feito 2-0 e liquidado a fatura. Mas o que me chamou a atenção foi alguns garotos. Tem um garoto ali, um zagueiro da base, primeira vez que ele joga no time principal, no time principal do Botafogo. E jogou muito bem. E esse gol aí do Daniel Carvalho, um gol. Ele estava passando dali da bola, você vê que ele puxa a bola com o pé esquerdo, dá uma puxada na bola ali, faz um belo gol, um gol até muito bonito. E é um jogador que futuramente, no decorrer do Campeonato Brasileiro da segunda divisão, ele poderá, entrando assim, alguns minutos, ele poderá dar um toque de classe no time do Botafogo, porque ele precisa. Ele é um jogador altamente técnico. Ele é muito técnico, bate muito bem na bola, é um jogador que ele tem uma canhota muito boa, ele tem uma cobrança de falta muito boa, um escanteio, cobrança de falta. O Botafogo vai utilizar ele nesse sentido. Eu acho que se ele continuar trabalhando e treinando como ele está treinando, dedicando, para a segunda divisão, eu acredito que ele deva ajudar o Botafogo na segunda divisão. E gostei também muito do lateral direito do Botafogo, um moleque novo, de 19 anos, primeira vez também estreando o time profissional do Botafogo. Esses dois jogadores me chamam a atenção, o zagueiro e o lateral direito, dois jogadores que me chamaram a atenção. Os outros, a maioria dos outros, a gente já conhece e já tinha jogado, até no time principal, tinha entrado algumas vezes no time principal. Mas é uns garotos que são promessas. E o Botafogo foi lá, achei que ia até ser pior, foi lá em Capivari, venceu por 2-1, agora é administrar o resultado
no Engenhão, um empate da classificação ao Botafogo, que na próxima fase poderá enfrentar ou o Avaí ou o Figueirense. 2 times que é pedra no sapato do Botafogo. O Figueirense, então, o Figueirense tirou o Botafogo da final contra o Fluminense, quando o Fluminense ganhou a Copa do Brasil. 2007, o Figueirense tirou o Botafogo, eliminou o Botafogo venceu de 3-1, mas teve um gol anulado por aquela bandeirinha lá, que depois foi pousar pelada na Playboy. E o Figueirense é bom de Copa do Brasil. Ele chegou à final contra o Fluminense. Foi exatamente isso que eu estou dizendo. Empatou no Maracanã, segurou o Fluminense no Maracanã 1-1 e perdeu em casa 1-0 com um gol relâmpago do Roger lá. Do Roger, lateral naquele ano, a gente achou até que o Fluminense perderia o título, porque o Figueirense veio no Maracanã, empatou com o Fluminense, e lá a gente achava que o Fluminense foi lá e ganhou o jogo lá dentro, em Santa Catarina, e foi campeão aquele ano. E aquela bandeirinha, a Ana Paula, aquela que depois ela pousou pelada para Playboy, ela também nunca mais apitou o jogo. Ela meteu a mão no Botafogo e tirou o Botafogo daquela final, que seria uma final bacana, né? Um clássico vovô, né? Na final da Copa do Brasil, mas infelizmente, aquela infeliz lá daquela bandeirinha, que nunca mais apitou também, ela desclassificou o Botafogo, levantando bandeirinha lá, em gol legal que ela invalidou. Muito bem, Cláudio Oliveira, destacando mais uma vez, outra vez, o assunto Botafogo. O que está em evidência. Vou falar de quem? De Flamengo, que contratou Armiro, que dançou a primeira dancinha dele no treino. Meu time está fora. Meu time está treinando para ser campeão, tá ligado? O que foi, Sérgio? Fala aí, o buraquinho tá aparecendo aqui? Ô, produtor, fala aí, produtor, me ajuda aí, velho. Tá aparecendo o buraquinho da camisa, o buraquinho não pode. Então, mas eu vou falar de quem? Eu vou falar do Flamengo, que está treinando para ser campeão brasileiro. E quando ele começar a jogar, ganhar os jogos dele, aí eu vou voltar a falar do clube de... Vai demorar, hein? Dá licença, a palavra tá comigo. Então, veja bem, quando o bicho pegar e a gente for campeão do brasileiro, aí o bicho vai pegar. Aí eu vou falar do Flamengo. Mas, a princípio, eu vou falar do Botafogo do Corbelli, né? Então, eu vou falar do Botafogo do Corbelli, dessa torcida maravilhosa do Botafogo. Eu achava, Cláudio, eu achava que você deveria ter um pouco mais de respeito com o Corbelli. Olha, porque o Botafogo não é do Corbelli? O Botafogo é de quem? Aqui na bancada, de quem que é o Botafogo? Primeiro, ele é mais velho que você. Segundo, respeito. Os familiares do Corbelli estão nos assistindo agora. É uma falta de respeito muito grande. Mas, aliás, um abraço para todos eles que estão lá. Falar do Botafogo é falta de respeito? Verdade, mas falar do Botafogo rapaz, eles estão nos assistindo agora. Rapaz, não tem aquele detalhe, fala mal, mas fala de mim. Ô Corbelli, deixa eu te falar, aonde falar do Botafogo, do Corbelli, e falar que o Botafogo é do Corbelli, é falta de respeito, senhores. Bom, veja bem, vamos falar do Botafogo. Não, você falou que a palavra está comigo. É lógico, e toda hora ele creu em mim, Só faltou você poder calar a boca. Toda hora ele faz isso comigo, com o Jorge aqui. Segue aí, estou cortando o seu raciocínio. Segue aí. O Botafogo... Não perca o seu raciocínio. Não, eu estou preocupado com a preocupação dele. Ele está muito preocupado com o Botafogo, e por que ele está preocupado? Com os torcedores que estão comprando ingresso? Ele está com medo do Botafogo no brasileiro? Não sei, rapaz. Está com medo do Botafogo no brasileiro? Essa preocupação tem que ser sua. Essa preocupação tem que ser da segurança do Maracanã, é sua. Você está falando isso aí, Pete? Porque vocês estão fazendo... Até parece que você está com falta de assunto. Não estou não. Dá essa impressão. O assunto na imprensa carioca é esse, inclusive, foi merecedor de uma nota oficial do Botafogo. Porque, veja bem, olha só, olha o que diz o comandante do batalhão de lá, que é o responsável pelo policiamento. O que aconteceu? Os ingressos do Vasco, ao ser colocados à venda, rapidinho se esgotaram. E alguns órgãos de imprensa, que foi até criticado pela diretoria do Botafogo, começou a incentivar os torcedores vascaínos a comprar para o setor norte, que é destinado aí, que foi marcado para a equipe botafoguense. O comandante de policiamento também está preocupado, e ele diz o seguinte: a orientação que eu tenho recebido é para que torcedor com a camisa do Vasco não acesse o setor norte, que é exclusivo para o Botafogo. Claro que alguns torcedores vão entrar com camisas brancas ou pretas, mas qualquer confusão que vier a acontecer, como algum torcedor do Vasco se manifestando na torcida do Botafogo, vamos atuar conforme diz o estatuto do torcedor e, se necessário, retirá-lo por praticar atos irresponsáveis que infringem o estatuto, garantiu o Major Silva.
De tarde, o Botafogo emitiu uma nota repudiando alguns elementos da imprensa. Estes estariam incentivando os vascaínos a comprar ingressos para o lado do Glorioso. E com isso, rapidamente as filas cresceram nos postos de venda. Que a confusão seja só com os ingressos e no domingo seja um dia de festa. Então o Botafogo soltou uma nota com essa preocupação. Por quê? Imagine você, torcedor do Botafogo, se o Vasco faz um gol, por exemplo. Você está no setor norte dedicado ao Botafogo. Sim. Você vai deixar de comemorar? Claro que não. Essa é a preocupação, tanto do comando do policiamento de estádio no Maracanã, quanto da direção do Botafogo. É uma possível, né, o cara vibra com uma jogada ou com um gol do Vasco, na torcida do Botafogo, o pau vai quebrar, velho. Mesmo que ele não esteja com a camisa do Botafogo. Então eles chamaram disso de ato irresponsável de alguns órgãos de imprensa, incentivando o torcedor vascaíno a buscar parte desses ingressos que ainda estavam sobrando da torcida do Botafogo. Cara, sem brincadeira, né? Falando sério, sério, cara. Esse assunto é sério mesmo. Isso é muito sério. A gente, voltando a falar esse assunto, e agora é um assunto sério, realmente é um assunto sério, isso é a grande verdade, isso aí. Porque tem alguns vascaínos que estão realmente comprando ingressos no setor do Botafogo. E mesmo que vá com a camisa branca lá, totalmente branca, sim, mas ele é torcedor do Vasco. E de repente sai um gol do Vasco, ele vibra lá no meio do torcedor do Vasco. Ele vai vibrar. Ele vai entrar na porrada lá. Vai tomar. Aí, um clássico como o Vasco e Botafogo, que aconteceu no último domingo, um clássico considerado chamado Clássico da Paz, podemos dizer assim, né? Podemos dizer dessa forma, que foi realmente um clássico de paz, pode virar tumulto. E aí, o que vai acontecer? A confusão pode se dar. O Botafogo, a diretoria do Botafogo tem razão em estar preocupada, porque essa confusão poderá ocorrer no lado da torcida do Botafogo. Verdade. Com briga, confusão no lado da torcida do Botafogo. E é bom lembrar que muito embora não tenha vantagem assim, de mando de campo, mas o mando de campo nesse próximo final de semana é do Botafogo. O anterior foi do Vasco, né, Pete? Mando de campo do Vasco. A normalidade, o penalizado é o Botafogo. A penalizado é o Botafogo. Pode ser o Botafogo também. É do Botafogo e a renda é do Botafogo. Sim. Eu acompanho a imprensa. A renda é do Botafogo. Eu acompanho a imprensa. O Botafogo espera ganhar um bom dinheiro com esse jogo da final. A gente acompanha a imprensa, né, toda a imprensa, vários setores que falam sobre o futebol. Eu, sinceramente, eu não vi ninguém da imprensa mandar, falar, vocês vão lá comprar o ingresso lá. Eu ouvi a imprensa comentar sobre esse fator, esse caso. Eu também não presenciei, não. O torcedor do Vasco, de repente, vai lá comprar ingresso do lado do Botafogo, porque isso mais no princípio da semana. Por quê? Porque o Vasco já tinha esgotado os ingressos do Vasco. 100% dos ingressos destinados ao Vasco já estavam esgotados. E estava faltando ainda, o Botafogo só tinha 40% dos ingressos vendidos. Só que a torcida do Botafogo, mais no final da semana, começou a comparecer, como ontem, hoje, se tiver ingresso até amanhã, na véspera do jogo, no caso, vai chegar para comprar esses ingressos. Então, esses ingressos têm que ser destinados ao Botafogo. Eles poderão vender esses ingressos no dia, né? No dia do jogo, no domingo, antes do jogo. Então, isso é preocupante. Agora, os ingressos, me parece que já estão todos esgotados, né? Sim. Já estão todos esgotados. Agora, o torcedor do Vasco que entrar lá, ele não pode entrar, definitivamente vai entrar com a camisa do Vasco. Gabriel, você vai desenvolver o seu destaque depois do intervalo. Já a gente volta. Estamos apresentando No Giro da Bola.
Móveis para escritórios com requinte e qualidade tem a marca Ubá Office. Divisórias, mesas, armários, cadeiras e tudo para deixar o seu ambiente de trabalho com muito mais conforto. Venha conhecer o nosso showroom, Ubá Office. Avenida Beira-Rio 1675. Telefone 3531-3093 e 9985-1801. Ubá Office, a marca que você pode confiar. Não perca, nesta segunda-feira, 11h30 da manhã, o programa Canal Aberto com o prefeito Vadinho Baião. Nesta segunda-feira, 11h30 da manhã, e você é o nosso convidado. Mande o seu e-mail para a gente, aqui ó, webtvminas@gmail.com. Repetindo, webtvminas@gmail.com e participe também na nossa página no Facebook, Web TV Minas no Facebook. Compartilhe nossa página, curte nossa página e coloque lá a sua pergunta. Segunda-feira, dia 4 de maio, você pergunta, o prefeito Vadinho Baião responde aqui no Canal Aberto com o prefeito Vadinho Baião. Até segunda, dia 4 de maio. Estamos apresentando No Giro da Bola. Muito bem, sequência do nosso Giro da Bola, o seu melhor programa de TV pela internet. Blá Blá, desenvolvendo o seu destaque. Meu destaque é a veterana, a nossa Caldense, que vem brilhando nos gramados de Minas Gerais. E com um din-din pequenininho, né? Enquanto aí há jogadores meia boca em Fluminense, Vasco, Flamengo, Botafogo, ganhando 50, 100 mil reais, e ainda acham pouco, a Caldense tem uma folha salarial de 215 mil reais mensais. Então, montou uma grande equipe, bons jogadores, está invicta, há vários jogos não toma gols, e já tem aí vários jogadores sendo sondados por Cruzeiro, por Grêmio, entre eles o zagueiro Paulão, o volante Uri e o meia Nadson. Esses aí já estão sendo sondados por vários grandes clubes do país, né? Então, e a Caldense não tem muito recurso. O recurso principal da Caldense são os 340 mil reais que ela recebeu de cota da TV Globo pela transmissão dos jogos, né? É a cota de transmissão de TV. E vai ficar sem time para a Série D. Devido ao grande sucesso, a Caldense, como diz o diretor, é inevitável o desmanche, né? Então, a Caldense vai ter que preparar uma nova equipe para a Série D do Brasileiro. Então, nós estamos aí, fechado com a Caldense nesse Brasileirão, nesse Mineirão, né, no Campeonato Mineiro, porque é uma equipe guerreira que vem brilhando com muita garra, com muito custo e aí no sofrimento. Porque, ó, e não tem prêmio para o campeão mineiro, não. Ao contrário da Federação Carioca, que premia o campeão com a grana boa, por volta aí, acho que de 2, 5 milhões aí, a Federação Mineira não premia o campeão. Então, Caldense só vai levar o dinheiro da renda no último jogo. Mas o título é mais importante e nós estamos aí torcendo para a Caldense para acontecer a grande festa do interior em Minas. O futebol mineiro ainda está bem mais abaixo do que paulista e carioca. A Caldense, se vencer, leva o segundo título, né? É lamentável essa notícia. É o segundo título. Se vencer, leva o segundo título. A Caldense? É, a Caldense. Segundo título. É o segundo título. Apita o jogo do Atlético, e a Caldense e Atlético, lá no estádio Dilson Melo, em Varginha, o senhor Emerson Ferreira, ele é do quadro da FIFA. E eu coloco aqui em discussão na mesa, porque nas semifinais do Brasileiro, Cruzeiro, diga-se de passagem, exigiu uma arbitragem neutra para o Clássico diante do Atlético. E assim aconteceu. Agora, numa final de campeonato, a gente vê, de repentemente, pelo não ter tanta rivalidade assim, opção dos dois presidentes, Daniel Nepomuceno, do Atlético, e o presidente da Caldense, eles optaram uma arbitragem caseira, ou seja, a arbitragem da FMF, e o senhor Emerson Pereira, que havia apitado o clássico, o primeiro clássico entre Atlético e Cruzeiro, nesse ano de 2015, volta a apitar a final entre Caldense e Atlético. Caldense e Atlético prestigiando
a arbitragem da casa. Mas o primeiro, nessa colocação que você fez, um dos que pediram, que solicitaram a arbitragem neutra e veio a arbitragem de fora, foi o primeiro a questionar, a criticar a arbitragem de fora, voltou atrás e agora quer uma arbitragem local. Então, quer dizer, ele viu que não foi grandes coisas essa mudança. Pediu uma arbitragem neutra, ele se decepcionou, segundo ele teve vários erros cometidos naquela partida, voltou atrás, foi o presidente do Atlético, Daniel, voltou atrás e agora quer uma arbitragem. Mas você trazer de fora também, Heber Roberto Lopes, E o Klaus? que quando o Heber Roberto Lopes, que quando era mais novo, já fazia muita lambança, ainda mais agora já está mais veterano, o Heber era para ter sido já eliminado do quadro da CBF. Ele é horroroso, o Heber está horroroso. Ele fez uma arbitragem, na minha opinião, no último jogo, Cruzeiro e Atlético, uma arbitragem horrorosa, inclusive, na minha opinião, prejudicou muito o Cruzeiro, a arbitragem do Heber Roberto Lopes. A trazer de forma uma porcaria igual o Heber, bota o Mineiro. Só que esse Mineiro aí, se ele não for com a camisa preta e branca por baixo, né, tá tudo bem. Agora, se ele vestir uma camisa preto e branco riscada, né, listradinho de preto e branco por baixo, aí complica para a Caldense, né? Ô, Belo, e outra coisa também, né? Porque Mineiro tem. Mineiro atleticano tem tudo que é parte de Minas Gerais, né? Você, o Jorge, o Pete, pode fazer a colocação. Ele pode ser, se ele for cruzeirense, em tantos casos, ainda vai. Né? Ainda vai. É a questão de hábitos, por exemplo. Tem hábitos aí, por exemplo, do Internacional. Ele está escolhido desde semana passada. E o grande questionamento é: o hábito não sofre uma pressão, ele sendo escolhido com antecedência de uma semana, entendeu? Igual o pessoal, eu estava ouvindo no Sport TV, estava colocando o seguinte: a questão do árbitro, o Voado, que vai apitar o Internacional e o Grêmio. Segundo informações, ele mora numa cidadezinha pequenininha, pertinho lá do Rio Grande do Sul, tchê. E eles estavam preocupados de ele sofrer pressão dos dois lados, tanto de Internacional quanto do Grêmio. Por quê? Porque todos sabem, antes mesmo do primeiro jogo da final, todos já sabiam quem iria pintar aí a grande final do Campeonato Gaúcho. Então, na opinião dos senhores, é certo isso? O cara ser escolhido uma semana antes, ter tempo para ser, se o cara for pilantra, se for mau caráter, ter tempo ali para ser comprado, ter tempo para ser negociado determinado valor favorável a determinado time. Vocês concordam com essa escolha com uma semana? Eu acho que na minha opinião, com todo respeito que tem pelo ser humano, sabe? Mas a gente tem que sempre escolher. Hoje em dia você não pode confiar em ninguém. Eu acho que o árbitro, toda decisão de campeonato, deveria ser um árbitro completamente neutro. Teria que trazer um árbitro argentino, um uruguaio. É campeonato estadual, mas é rivalidade. Então tem que trazer um árbitro de fora. Poderia apitar um paulista mesmo. Não é paulista que do Rio Grande do Sul que foi para São Paulo. Porque tem só assim. O mineiro está apitando na Federação Paulista. O da Federação Carioca está apitando na Federação Gaúcha. Aí ele vem apitar um jogo no Carioca, mas no Campeonato Carioca, o catarinense vai por aí fora, né? Então é um neutro mesmo, neutro. É de São Paulo, um árbitro paulista apitar uma final mineira e assim em todas as competições. Eu acho que do Rio Grande do Sul poderia apitar um árbitro mineiro. Esse árbitro mineiro para apitar a decisão do Atlético poderia estar apitando lá no Rio Grande do Sul. Sim. E um do Rio Grande do Sul, esse do Rio Grande do Sul apitando em Minas Gerais. Isso seria ser neutro. Agora, você colocar para apitar uma cidadezinha ali, ele pode ser gremista, ou como pode ser colorado. Isso pesa. Uma semana antes, o dirigente procura. A gente sabe que procura. O dirigente liga para o cara, manda alguém mais chegado ao cara procurar, olha, precisamos ganhar, fulano, o time precisa ganhar, isso. Quer dizer, tem essas coisas. O cara tem que ser muito cabeça mesmo para não cair em tentação. Agora tem um detalhe também, a gente tem que olhar para todos os ângulos e para todos os lados. O cidadão que faz uma bela de uma arbitragem numa final do campeonato, o quanto que ele cresce, no seu conceito e na visão do torcedor e na visão daquele que escala o árbitro, a confiança que ele passa a ter a partir do momento que ele dá um show na arbitragem numa final do campeonato, sendo totalmente imparcial, sendo totalmente neutro, tentando errar o menos possível, porque árbitro de futebol não tem nem esse nem aquele, mas não tem nem esse nem aquele que não erre. Ele erra. O árbitro de futebol, ele erra. Aquele que erra menos é o que destaca.
Mas é muito potente. Mas dentro daquele escândalo lá da arbitragem. Muito dinheiro. Aquele escândalo de arbitragem lá que muita grana. Foram anulados vários jogos, aí acabou o Corinthians sendo campeão brasileiro. Aquilo ali, depois daquilo ali. Eu fiquei meio descrente. Caiu muito a credibilidade da arbitragem depois daquele lance do Campeonato Brasileiro. Eu vou mais pra... E a gente também, Pete, é complicado realmente, como você falou aí, a parte do árbitro, né? Ele ter moral na arbitragem, mas de repente, se tiver algum esquema, não adianta ele ser honesto, não adianta ele ser ali aquele cara certinho, porque o cara vai tirar ele depois. Então vai deixar a panelinha dele mesmo, que sabe que vai fazer os esquemas. Infelizmente, cara, perdeu muita credibilidade. Eu prefiro acreditar no erro humano do que premeditado. Por quê? Tem erro que é difícil. Hoje, não, por quê? Por que eu prefiro? Porque hoje existe o que a gente está olhando para ele aqui agora, as câmeras. Sim. É câmera para tudo quanto é lado. Hoje existe a internet que, em tempo real, você sabe o que está acontecendo. Então, o cidadão ele pensa duas vezes para cometer um erro premeditado. Então vamos naquele Flamengo e vai da bola entrou. Aquilo não tem como ser erro. Aquilo não tem como ser erro. Aquilo não tem como ser erro. A bola entrou quase 1 metro, 70 centímetros. A bola entrou 1 metro lá, não é possível, 70 centímetros. O cara não viu. Vou usar aqui o Eu não acredito que aquilo seja erro. Não resta a menor dúvida. Pois é, cara. Que aquilo foi. Então, aquilo foi coisa que o cara foi transformar para o Flamengo ser campeão. Na maioria dos atos, eles pensam dessa forma. O cara. Eu acho. O brasileiro tem memória curta. Depois esquece. Eu acho que aquele caso, Jorge, esse caso dessa bola ali que entrou com 70 centímetros. E o cidadão estava ali atrás, só para olhar. E se ele estava olhando assim, posicionado, olhando, com os olhos arregalados, olhando, ele tinha que ter saído dali, tinha que ter encostado num camburão ali, colocado ele no camburão. Foi um absurdo. E levado ele para a delegacia e interrogado ele. Vergonhoso. E fizeram uma varredura na vida dele, porque aquilo foi absurdo. Ele viu. No camburão e levou ele para a Indonésia, né? O cara viu. Um pouquinho de droga. Aquilo foi vergonhoso. Aquilo até a gente que foi vamos desenvolver aqui, gente, que a gente parou aqui na arbitragem. Esse final de semana, vamos conhecer os campeões do Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e demais estados do nosso país. É claro, Bahia, né? Bahia que perdeu a Copa do Nordeste ontem. Exatamente. 2-1. No jogão e um público extraordinário. 63.999 pagantes. É isso mesmo. Bateu o recorde do Galo, bateu. É o maior público agora. Isso, pagantes, hein? 63.999 pagantes. Quase 70 mil. Público presente. Quase 70 presente e 64 praticamente pagantes. Faltou um para inteirar 64 pagantes. E uma Copa do Nordeste que passou a ser agora uma Copa cobiçada pelos clubes nordestinos. Porque da direita é sul-americana. Já está, exatamente, sul-americana, e já está havendo rivalidade entre os clubes nordestinos. Quem é que vai conquistar mais a Copa do Nordeste? É aquela vaidade de ser o maior do Nordeste. E eu estava torcendo para o Alvinegro cearense. Eu vi uma entrevista do... Ali eram os dois times meus, então eu estava tranquilo, eu sabia que eu saía campeão. No Ceará eu sou Ceará, na Bahia eu sou Bahia. É porque eu sou um sem vergonha também. Achei super inteligente uma entrevista que eu vi do Alexandre Calil, ex-presidente do Atlético, e que havia sugerido uma competição em regiões, por exemplo, Sudeste, Norte, Nordeste. E ele colocou que seria muito mais viável para os clubes uma competição entre São Paulo, Rio, Minas. Ele não diz o Espírito Santo, não diz que o Espírito Santo realmente está muito fora do... Não, o Espírito Santo, o futebol lá é igual o nosso aqui. Uma competição São Paulo, menos uma equipe deveria entrar São Paulo, Rio, Minas, com os principais clubes de São Paulo, Rio, Minas. Né? Aí depois ficaria viável, depois na região Nordeste, aí a disputa entre os nordestes classificaria os melhores nordestinos no Norte e no Sul. Né? Atlético do Paraná, Curitiba, Avaí, Grêmio Internacional. Ele falou assim, eu acho que seria a grande saída para o futebol brasileiro. Depois os dois campeões se uniam ao invés desse monte de viagem, esse monte de despesa. Os dois de cada setor se classificariam. Seria legal. O que você acha? E a Copa dos Campeões. O Alexandre Calil seria essa. É. A Copa Sudeste. Sim. A Copa Sudeste. Aliás, essa entrevista do Calil, eu também assisti essa entrevista. Você assisti. O Calil, ele é polêmico, né? Bastante polêmico, sim. Mas ele fala algumas coisas boas. Ele é uma pessoa, o cara que tem
um grande conhecimento nessa área esportiva. Ele inclusive exigiu a colocação, a escalação do Jô, junto com o Lucas Prato, sabia disso? Ele gosta do Jô. Pode ter certeza que pode ser que o Levi Cooper, ele mandou esse recado. Ele falou que não. Ele não falou que para escalar, não. Você gostaria de ver o Jô junto com o Lucas Prato no ataque do Atlético. Correto? E isso poderá acontecer no próximo jogo do Atlético pela Copa Libertadores contra o Internacional lá no Independência. Independência. Vai pegar uma zaga alta, a zaga do Internacional. Eu posso colocar aqui? Acho que eu posso colocar aqui. E está voltando para o Internacional. Eu acho que eu posso colocar aqui uma coisa que ele falou, que ele falou nessa entrevista que ele deu lá, sobre patrocínio. Ele falou sobre patrocínio. Ele falou uma coisa que eu achei muito correto, eu achei justíssimo o que ele falou. Ele disse o seguinte, ele falou assim, olha, eu não engulo, hipótese alguma, que, ele falou até do Cruzeiro, que o Atlético e o concorrente de Minas, que ele não fala Cruzeiro, né? O outro time de Minas, na verdade é assim, é a rivalidade que tem, né? Rivalidade à parte, mas eu não concordo de coisa pública do governo patrocinar determinados times de futebol. Porque todos nós pagamos, todos pagam, e eles patrocinam, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Caixa. Patrocina quem? Flamengo. Patrocina Flamengo. Vários times, né? Tá errado. Vários patrocinam o Atlético? Não. Patrocina o Cruzeiro? Não. É o Grêmio? Não. Então, ele falou isso. Por que patrocina o time A, o time B, o time C de certas capitais e não patrocina todos? Demais. Ou patrocina todos, ou não patrocina nenhum. Ele falou que não aceita, não concorda desses órgãos do governo patrocinar determinado clube de futebol. Se tem dinheiro para patrocinar um, tem que patrocinar todos, porque é a União, se é da União, tem que patrocinar todas as equipes. Isso é uma coisa que ele colocou e eu achei muito interessante. Acho que patrocina também o Corinthians, né? Gente, começou no Corinthians, né? Exatamente. O Brasileirão vai ser diferente esse ano. Como? Por quê? Conte-me. Quais são as novidades do Brasileirão? Tem novidades. Vocês tomaram conhecimento que tivemos 2 reuniões. Primeiro com os treinadores das equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Detalhando o que vai acontecer dentro do Campeonato Brasileiro esse ano. E depois com os dirigentes sobre a nova postura dos clubes e o protocolo do Brasileirão. Não vai chegar a tanto, mas vai tentar fazer das arenas e dos jogos a organização da Champions. Os clubes entrarão juntos, e ao entrar junto, para dizer a verdade, o juiz também com aquela bola igual os jogos da FIFA. É o que vai acontecer. Então, a grande novidade esse ano é que o brasileiro vai tentar organizar-se igual os campeonatos europeus. Talvez não para esse ano, mas também pode acontecer algumas mudanças aí a respeito do horário, né? O horário de 22 horas, pode acabar esse horário aí, estão entrando em entendimento com a Globo. Tem também outra mudança, Pete, muito interessante, seria jogos aos domingos às 11 horas, que foi feito um teste em São Paulo. São Paulo tem muitos jogos às 11 horas da manhã no domingo. Exatamente. Então tem muita mudança que está para vir aí. É verdade. Exatamente, pode colocar. A gente tem um problema, aí um problema que eu acompanhei com relação a jogos às 11 horas. Será que emplaca? Tem que colocar jogos que não são transmitidos direto ao vivo pela Globo, porque a Globo tem Fórmula 1, tem Stock Car, correto? Que são transmissões ao vivo. Né? Mas eles vão programar de acordo que não bate, né? Eles devem programar. Mas o protocolo é mais ou menos no estilo da Champions League. Esse trabalho, eles vão tentar fazer isso, organizar. Esse ano vai ser experimental, mas o ano que vem, com certeza, vai ser, segundo o pessoal de marketing, que está olhando o trabalho de marketing da CBF, que está olhando toda essa organização, toda essa logística para que isso possa acontecer. Eles acreditam que ano que vem chega a 100%, mas esse ano até 80% vai chegar. Sim, mas antes de ir para o intervalo, você vai chamar o intervalo já, Pete,
Mas a gente tem que ver o seguinte, tem que fazer uma forma, algumas mudanças, que o clube ganhe. Porque os artistas do espetáculo são os jogadores. Então, que o clube ganhe. O que nós não podemos é admitir, por exemplo, tirando base pelo Campeonato Carioca. Quem ganhou dinheiro no Campeonato Carioca foi a FERJ. A FERJ, um funcionário da FERJ, que a mulher dele tem uma empresa que ela cede essas grades e, consequentemente, rapaz, o Botafogo foi o mais prejudicado, passou ontem. Ele chegou a pagar por jogo R$12 mil em grades. Aquelas grades que separam torcidas. Não, mas isso aí... Entendeu? Então, não, tô falando assim, eu só estou colocando no geral isso aí que façam mudanças para o clube ganhar. Não, eu sei, Pete. Isso aí não é ação da televisão. Isso aí eu estou falando no geral, que entendi. façam mudanças, mas para o clube ganhar dinheiro. Os clubes nossos estão perdendo dinheiro com o futebol. Isso aí é a CBF. É a CBF que quer fazer o campeonato dela, o produto dela, poder vender mais pela organização. Sim, tomara. Tomara que torce para isso. Vamos para o intervalo, já já eu retorno com o bloco final e as opiniões dos companheiros aqui da mesa, da bancada, dando as suas opiniões e os palpites para a grande final do Paulista, Mineiro, Carioca e Gaúcho, aqui no Giro da Bola, pela Web TV Minas. Estamos apresentando no Giro da Bola. Móveis para escritórios com requinte e qualidade tem a marca Ubá Office. Divisórias, mesas, armários, cadeiras e tudo para deixar o seu ambiente de trabalho com muito mais conforto. Venha conhecer o nosso showroom, Ubá Office. Avenida Beira-Rio 1675. Telefone 3531-3093 e 9985-1801. Ubá Office, a marca que você pode confiar. Não perca, nesta segunda-feira, 11h30 da manhã, o programa Canal Aberto com o prefeito Vadinho Baião. Nesta segunda-feira, 11h30 da manhã, e você é o nosso convidado. Mande o seu e-mail para a gente, aqui ó, webtvminas@gmail.com. Repetindo, webtvminas@gmail.com, e participe também na nossa página no Facebook, Web TV Minas no Facebook. Compartilhe nossa página, curte nossa página e coloque lá a sua pergunta. Segunda-feira, dia 4 de maio, você pergunta, o prefeito Vadinho Baião responde aqui no Canal Aberto com o prefeito Vadinho Baião. Até segunda, dia 4 de maio. Estamos apresentando no Giro da Bola.
Muito bem, sequência do Giro da Bola, o seu melhor programa de TV pela internet. Bom, o nosso último bloco, o Cláudio tem uma notícia aqui, quentíssima, saiu agora. Só agora, para você ter uma ideia, nós falávamos agora de algumas mudanças, né, no Campeonato Brasileiro, e uma já está definida. O Grêmio vai enfrentar a Ponte Preta neste novo horário, às 11 horas da manhã. Primeiro jogo, estreia do Grêmio às 11 horas da manhã. É o Moisés de Carelli ou Arena dia Grêmio? 10. Não abriu aqui, Pete. Eu tentei abrir para dar mais detalhes e não deu. Então eu só estou dando a manchete. Mas tudo bem. Às 11 horas. Mas não importa o local. Eu acho que é muito importante esse jogo das 10 horas. Eu estava comentando aqui em off, de que, imagina bem, como que é mais cômodo. O Grêmio, por exemplo, vai jogar lá no Moisés Lucarelli, em Campinas, contra a Ponte Preta. Começa às 11 horas, o jogo vai terminar, até sair do estádio, 1h da tarde. 1h da tarde, jogadores almoçam, já pegam o avião, Porto Alegre. Cedinho já está em Porto Alegre, já descansando. Já pode apresentar segunda-feira para treinar tranquilamente. Tranquilamente, já descansou. E outra coisa, além dos assinantes da TV fechada, que vai ter ainda o privilégio de ter um jogo na parte da manhã e os demais jogos, parte da tarde e à noite. Eu acho que permanece os horários da noite. Não é isso, Cláudio? Sim, permanece todos os horários, das 17, das 18h30. É mais uma opção. Quem gosta de futebol vai ser uma beleza, né? Mais opção. Vai ter futebol o dia inteiro. 11 horas da manhã, 4 da tarde, 6h30. E tem um jogo no sábado. No sábado tem também. Sábado foi mantido, 21 horas. O Fluminense estreia 21 horas contra o Joinville no Maracanã. E pegou o do sábado à noite? Pegou também. Pegou também, legal. Muito bom. Abriu. Olha só. Estreia dos times estava agendada para o dia 10 de maio, às 18h30, na Arena do Grêmio. A tabela no site oficial da competição nacional aparece com modificação. O brasileiro deste ano terá novidades em relação ao horário dos jogos. Nesta quinta-feira, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, confirmou que o confronto entre Grêmio e Ponte Preta, marcado para o dia 10, na primeira rodada, vai ser realizado às 11 horas na Arena Grêmio, em Porto Alegre. Antes do duelo, estava agendado para ocorrer às 18h30 no mesmo local. Muito mais cômodo jogar às 11h10 que às 18h30. É. Lá na Arena, e depois pode voltar para Campinas com tranquilidade. E dentre essas modificações tem esse novo protocolo da CBF, que é exatamente que os clubes vão ter que... Agora... Inclusive, gente, esqueci. Estava me esquecendo aí. É extraoficial, mas já está quase pronta a musiquinha do Brasileirão. Com direito a jogadores vão perfilar e ouvir, os estádios terão um serviço de som com a música, exemplo, a música da Champions. Mas um problema que tem no Brasil é que o brasileiro, ele não obedece horário, né? Não, mas agora... Ele não obedece horário. Esse setor de marketing, horário, que negócio todo, vai ter que padrão FIFA. É padrão FIFA. Vai acontecer. Legal, vamos torcer para que dê certo, não, né? mas os jogos, quando estão marcados para 16 horas, começa às 16 horas. Agora, com a TV em cima, não tem atraso, não. Tem começado. Tem começado. Os jogos às 19h30, às 19h30. Mesmo porque também tem uma multa, né? Tem uma multa e agora eles vão entrar mais cedo, exatamente por causa desse protocolo que tem que ser cumprido. Esse é o protocolo, os dois times entrando junto, aquela bola que vai estar lá, e a bola ela será personalizada. Por exemplo, esse jogo Grêmio e Ponte Preta, você vai lá, Grêmio e Ponte Preta. Agora tem um detalhe. Agora tem um detalhe. Tá certo. Tem um detalhe que... E a CBF quer vender o produto dela caro. E para vender tem que ser organizado. Tem que ter qualidade. Eu não sei a opinião de vocês. Aí tem um detalhe que a gente que está assistindo esses jogos pela TV, até mesmo quem está no estádio, você chegar, aí chega o clube, entra no estádio, perfila lá as duas equipes, aí tem hino nacional, hino do estado, hino da cidade, é um montão de hino que eu vou te dizer aqui. Não há necessidade de tudo isso. Sinceramente. Eu acho que é o hino nacional. Tocou o hino nacional, fim de papo, vamos botar a bola para rolar. Mas toca hino nacional, hino do estado, hino da cidade. Não vai ter hino nacional, o Brasileirão terá a música do Brasileirão, que está sendo já desenvolvida e nos próximos dias a imprensa vai tomar conhecimento. Mas aí vai bater com a lei de São Paulo, que em São Paulo existe uma lei que é obrigatório cantar o hino nacional. Exige o hino nacional. Então tem que ter o hino e a música do Nesses estados, o protocolo deve funcionar de uma maneira diferente. E no Paraná, tem uma lei no Paraná também que é obrigatório a tocar o hino do Paraná. É verdade. O hino do estado. É verdade. Bom,
Finais em São Paulo, Rio, São Paulo, Minas, Rio e Rio Grande do Sul. Eu já dei meu placar aqui. Vou começar com Jorge Blablão. Blablão. Santos. O Roberto também já deu o placar dele aqui, mas ele vai repetir. Santos e Palmeiras. Como em Santos. Pai e bola, hein? Eu como em Santos, eu sou Santos, 2-0 Santos. Blablau, 2-0 para o Santos. Santos campeão. Santos campeão. Santos campeão. Mais um título para mim comemorar. Santos campeão. Blablau, Caldense e Atlético Mineiro, lá em Varginha. Em Poços de Caldas, eu sou caldense. 1-0 Caldense. 1-0 Caldense. A Caldense é campeã, na sua opinião, de Minas. Botafogo e Vasco, Maracanã. É uma decisão que eu tô fora, e tô neutro, né? Mas tô torcendo pro Botafogo. E vamos lá, Fogão, 2-0. Quero pênalti não. 2-0 Botafogo, Botafogo direto campeão carioca. No Sul, Internacional e Grêmio. Tricolor Grêmio vai comemorar lá no Beira-Rio, com certeza esse título aí. 1-0 Grêmio. 1-0 Grêmio, Grêmio campeão gaúcho. Para o Blablau, Santos campeão paulista, Caldense campeão mineiro, Botafogo campeão carioca, Inter e Grêmio campeão gaúcho desse ano. Cláudio Oliveira. Ô Luiz Carlos Pitti. Começando com Santos e Palmeiras. Eu vou pedir a você licença para eu não dar o placar, mas sim para eu apontar os prováveis campeões, na minha opinião. Pode ser? Meu campeão para mim é Internacional, no Gaúcho. Então eu vou colocar para você Isso. aqui. Inter 1-0. Inter, Tá. isso. O Palmeiras é campeão paulista. Palmeiras 0-0. O Botafogo é campeão carioca. E o Caldense é campeão mineiro. Então o Botafogo para ser campeão carioca 2-0. 2-0. E a Caldense 0-0. Empate da Caldense. Campeão mineiro. Eu posso dar o meu Fique à vontade. palpite. Santos 1, Palmeiras 0. O Santos reverte e nós vamos para o... tem pênalti? 1-1, né? 1-0 Santos, tem Pênalti. Vamos para os pênaltis. E nos pênaltis, o Santos ganha. Santos é campeão. Caldense 0, Atlético 2. O Galo vai fazer um, o Caldense vai para o desespero e vai tomar o segundo. Vai tomar. Galo campeão. Botafogo 1, Vasco 1, Vasco campeão. Vasco faz 4 pontos e se sagra campeão com empate em 1-1 no domingo no Maracanã. Não vai ganhar do Botafogo, mas em compensação não perderá do Botafogo. Vai sair da fila. 1-1, sai da fila e é campeão com 4 pontos numa melhor de 6. No Sul, Internacional empata com o Grêmio 1-1 e vai para pênalti e o Inter ganha nos pênaltis. Não, esse placar aí dá o título ao Grêmio. Dá o Grêmio? Dá. Não, dá o Inter. Não, esse placar dá título ao Grêmio. Faz um gol fora de casa. Gol qualificado aí, tem gol qualificado. Tem qualificado. Então o Grêmio é campeão. Vai ficar Esse placar dá o título ao Grêmio. Então, para mim, o Santos é o campeão paulista, o Atlético é o campeão mineiro, o Botafogo, o Vasco é o campeão carioca e o Internacional, o Grêmio é campeão gaúcho. Então tá aí os palpites. Eu não dei palpite não, você não falou. Corbelli, o seu palpite. Santos e Palmeiras. Tá aí, ó. Tá escrito aí. Fala aí. Fala você mesmo. Não, quero que você fale. Faço questão de falar. Santos e Palmeiras. Santos e Palmeiras 2-0 Santos. Campeão? Campeão Santos. Caldense 1, Atlético 1. Campeão? Caldense. Botafogo 2, Vasco 1. Vai para os pênaltis, só Deus sabe. Internacional 1, Grêmio 1, campeão o Grêmio. Esse é o meu placar. Todo mundo meu apostando. palpite. Por que vocês estão puxando o saco do Filipão? Você colocou 2-0 Botafogo, mas eu acho que vai para os pênaltis. Para mim o Inter ganha isso aí. Botafogo não deixa de tomar um golzinho, não. Pode ter Inter, certeza. Botafogo, Caldense e Palmeiras. Vou apostando, é isso aí. Sou Botafogo desde criança. Tá valendo uma paçoquinha? Tá valendo. Paçoquinha daquela redondinha. Da Daquela quadrada eu não da gosto. redondinha ou da quadrada? Da redondinha. Da redondinha. Da quadrada eu não gosto. Corvelli, obrigado pela participação. Cláudio, obrigado Valeu. pela participação. Grande Jorge Blablau, a gente coloca ponto final no Giro da Bola aqui pela Web TV Minas. Um abraço e até a próxima. A Web TV Minas acabou de apresentar No Giro da Bola.